Eu quero viver, Senhor. Essa é a nossa vida. Se eu não for adorador, o que eu vou ser, Senhor? Aleluia. Levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus Cristo. Chegou a hora de ouvir a palavra do Senhor. Convido aqui o nosso pastor Ronaldo. Nós fazemos essa oração e em seguida ele está transmitindo a palavra do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, usa o teu vaso de honra nesta noite, ó Pai, o teu servo, sacerdote, Pai, que o Senhor, ó Pai, possa usar a boca dele, o coração dele, ó Pai, para falar aquilo que está em teu coração, as nossas vidas, ó Pai. Sim, ó Deus, nós falamos, fala que o teu servo ouve, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Queridos, aqueles que têm Bíblia sob a sua mão, abra. Novo Testamento, 27 livros, sendo 4 evangelhos, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo de número 14, o versículo de número 22. O capítulo 14, o versículo de número 22. A epígrafe negrito diz: Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos retornando aqui para mais uma vez ministrar os vossos corações. Deus abençoe a todos nesse domingo e Deus abençoe a todos os papais. Amém? Amém. Deus abençoe o pastor Adilson junto com o seu corpo de obreiro que foram levantados para ser coluna eclesiástica desse ministério. Deus abençoe pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste lugar. Estivemos ministrando na igreja do pastor Oswaldo no penúltimo dia do Congresso das Irmãs, 42 anos do ciclo de oração Lírio dos Vales, mas Jeová arrebentou com tudo, irmão. Mas foi forte que Jeová fez lá. Foi. Jesus derramou uma unção de aquebrantamento, o povo saiu de lá chorando, né? E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Deus está neste lugar. Capítulo 14, versículo 22, todos já acharam? Diga amém. A Bíblia diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte à parte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. Versículo 24: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25: Mas a quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33: Então aproximou os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34, o último, diz assim: E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Eu vou pedir por gentileza para você fechar a tua Bíblia agora. E vou pedir para você pegar por gentileza. Obrigado, tá? Você já conhece já o mistério, né? Deus te abençoe, meu servo. Diga para o seu irmão assim, pega na mão dele por gentileza. Diga para o seu irmão assim: o vento é contrário. Diga para o seu irmão: o vento é contrário, mas o barco tem um destino. Diga assim: o vento é contrário, mas o barco tem um destino. Por gentileza, pegue na mão do seu irmão, debaixo desse tema que eu quero pregar aos vossos corações. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza, porque o salmista Davi nos ensina no Salmo 133 que bom e suave é que os irmãos vivem em paz e unir. Paz e unir.
Todavia, quando eu retornar de pregar aqui, eu vou pedir para você fazer isso, tá bom? Pega na mão do seu irmão, sinta ele, faz assim na mãozinha dele. Faz assim, aperte a mão dele com carinho. A mão dele não deve estar gelada, deve estar quentinha, né? Pega assim, faz assim. Por que, pastor Ronaldo? Porque a Bíblia nos ensina no terceiro evangelho, evangelho de Lucas, contendo 24 capítulos, escrito 63 depois de Cristo. No capítulo 20, no versículo 38 diz que o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então vê se ele está vivo, pega na mão dele e diga assim: se você não der glória a Deus, eu vou quebrar sua mão no meio. Então dá um apertão santo aí, irmão. Aperta a mão desse crente. Aleluia. É interessante que Paulo ele faz 3 viagens missionárias. Quantas viagens? Você vai encontrar nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. E ele deixa 2 cartas. Quantas cartas? A segunda carta, a igreja de Coríntios, 56 depois de Cristo, contendo 13 capítulos. No capítulo 3, no versículo 17, 2 Coríntios diz que Deus é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Não, você não entendeu. É interessante que Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus estaria no... Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Diga para o seu irmão assim: o vento é contrário, mas o barco tem um destino. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça rapidamente. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, mais uma noite, ó Deus, apregoando a tua palavra, a palavra essa que é digna de toda aceitação, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que cura. Querido Deus, eu lhe peço, Senhor, a tua bondade e misericórdia, porque o que seria eu sem o Senhor? Eu não sou nada. Mas eu lhe peço, Espírito Santo, mais uma noite, ó Deus, usa o meu intelecto, usa a minha boca e o meu coração. Querido Espírito Santo, do decorrer da mensagem que eu vou pregar ao coração dos teus filhos, eu lhe peço, Espírito Santo, tem liberdade, ó Pai, para curar, para libertar, para restaurar, para renovar, porque quem faz, quem manda é o Senhor Espírito Santo. Ó Deus, ao levantar das minhas mãos, eu lhe peço um sinal, que o Senhor repreenda a fúria do inimigo, que o inferno recue, e que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, tenha liberdade, ó Pai, neste lugar. Fala conosco, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, e fala conosco, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus, e quem acredita nessa oração, diga amém. Fique à vontade, esteja cômodo para ouvir a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Quem estava aqui da última vez que eu estive pregando, diga glória a Deus. Foi bênção ou foi prova? Então eu preciso que você preste bastante atenção, tá bom? Que você olhe para cá, para que você não saia daqui murmurando, dizendo que Deus não falou com você, tá bom? Fiz menção aos vossos ouvidos do primeiro evangelho, evangelho de Jesus escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, ele contém 28 capítulos, escrito a 60 depois de Cristo, e é um evangelho que foi escrito para os judeus. Foi um evangelho escrito para os judeus. Mas por quê? Você vai encontrar no capítulo 1 do evangelho de Mateus a genealogia. Mas é interessante que todavia Mateus não foi um homem convertido. Você vai encontrar a conversão dele no segundo evangelho, evangelho de Marcos, que contém 14 capítulos. No evangelho de Marcos contém 16 capítulos, escrito 65 depois de Cristo. No capítulo 2 do evangelho de Marcos, você encontra um homem por nome de Levi. Como é o nome dele? É Levi. Levi está agora na coleteria de Roma, e a coleteria de Roma ficava em Cafarnaum. Agora estava Jesus passando pela coleteria de Roma, e ele vê Levi sentado, e Levi tinha um pai, e o pai dele chamava Alfeu. Como é o nome do pai dele? Levi estava sentado na coleteria de Roma, e estava ali vendo e colhendo atributos e dinheiro para Roma. E quanto mais ele ganhava, quanto mais ele tirava do povo que entrava e saía de Cafarnaum, mais os cofres de Roma cresciam e se enchiam. É interessante que Alfeu odiava o seu filho por nome de Levi. Alfeu não amava Levi, não gostava de Levi, não tinha preço por Levi, porque Levi era tido por um inimigo número 1 da família, ou dos seus parentes, porque ele era publicano, ele era um homem que colhia impostos para Roma. Então Levi não gostava do Levi, Alfeu não gostava de Levi. Alfeu tinha rejeitado e repudiado. Tem um livro que fala acerca da vida de Levi, que diz que Alfeu chegou a fazer um culto fúnebre para enterrar o seu filho vivo, de um modo de rejeitar o filho, de expor ele, de não querer mais ter ele como filho. É interessante que quando Jesus está passando na coleteria de Roma, ele vira para Alfeu e fala, ele está entrando na coleteria, e ele vê ali Levi tirando tributos, e Jesus passa perto de Levi e fala assim: ó, deixa tudo e me
segue. Mas é interessante que nesse período Levi não tinha se convertido. Jesus estava dizendo: ó, deixa tudo e quero conversar com você. Agora Levi vai para a casa dele, e junto na casa dele está Jesus. Você vai encontrar no capítulo 2 do Evangelho de Marcos essa história. Agora Jesus está dentro da casa de Levi, e eles estão ali, todo mundo reunido, e lá fora tem aproximadamente mais de 6.000 homens, fora as mulheres e crianças, acotovelando, dizendo um para o outro: olha lá, o teu mestre come e bebe com publicanos e pecadores. E o povo está lá fora, e agora os discípulos, os 12, estão coçando a cabeça, dizendo: rapaz, não é que é verdade? Jesus está na casa de Levi. E quem era Levi? Levi era cobrador de impostos, Levi era publicano, e o publicano era tido por mal visto, e a família já tinha rejeitado, até sepultado ele. Agora, quem que se associava com Levi? Quem estava na casa de Levi? Eram as pessoas rejeitadas, repudiadas pela sociedade de Israel. Quem se associava com Levi? Publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos. Quem estava na casa de Levi? Eram os pecadores. Agora Jesus está sentado no meio da mesa, está comendo com eles, e o povo lá fora está apontando o dedo para Jesus, dizendo: rapaz, lá está o seu mestre comendo e bebendo com publicanos e pecadores. E nisso Jesus está escutando o evangelho, Jesus está escutando que o povo está murmurando e rasurando lá fora. Aí Jesus levanta e fala para todo mundo, e Levi está sentado na mesa. Até então Levi não tinha se convertido, Levi estava acompanhando Jesus até a sua casa. Agora Levi está vendo Jesus falar, e Jesus se levanta e fala assim: opa, eu não vim buscar justo, mas sim pecadores. Eu não vim buscar os são, mas sim os doentes. Quando Jesus começa a falar assim: ó, os são não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Nesse momento Levi entendeu a mensagem de Jesus, e Levi se arrependeu e aceitou a Jesus. E nesse período que Levi aceita Jesus, o nome de Levi se transforma em Mateus. Deixa de ser Levi para ser Mateus. Jesus entrou na casa de Levi, mudou o nome, mudou a casa, mudou o nome dele. E é interessante que o nome de Mateus tem dois significados. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Tem dois significados no nome de Mateus. O primeiro significado significa dom de Deus. O segundo significado do nome de Mateus significa presente de Deus. O que o senhor quer dizer? O senhor que está querendo dizer com tudo isso, pastor Ronaldo? Que eu quero dizer que Deus me trouxe para te dizer que aquele que você tem por rejeitado, repudiado, aquele que você diz que na sua casa não tem mais jeito, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, que você diz que não tem mais jeito, e se não tem mais jeito, Deus vai mudar o nome, Deus vai mudar a casa, Jesus vai entrar, vai mudar a vida dele, e vai ter um presente para você. Se prepara, tem notícia vindo para a sua vida. Sabe aquilo que você disse que não tem mais jeito? Rapaz, pastor Ronaldo é drogado, é viciado, é prostituto. Rapaz, não tem mais jeito, meu pai e minha mãe não tem jeito para você, porque para ele muda o nome e muda a história. É interessante que agora foi dada a incumbência a esse homem que foi convertido, que era Levi, agora se transformou em Mateus. Foi dada a incumbência de escrever o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus. É interessante que eu já vi menção aos vossos ouvidos, que o Evangelho de Mateus no capítulo 1 está falando de genealogia. Agora no capítulo 2 está falando do nascimento de Jesus. No capítulo 2 o Evangelho de Mateus está falando do nascimento de Jesus. E é interessante que tem uma estrela que brilha em Belém. Agora vem 3 reis magos ou 3 astrólogos. Eles vêm, os 3 reis, e trazem presente para Jesus. Eles trazem 3 presentes. Quantos presentes? Ouro, incenso e mirra. Digo para o seu irmão: hoje nós vamos dar presente para Jesus. É interessante que no capítulo 3, isso aqui é para você entender o Evangelho de Mateus. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar o João Batista, e ele diz que ele não é digno nem de altar as parcas, que ele é fraco e é pequenininho, e aquele que vem após ele é mais poderoso do que ele. E é interessante que no capítulo 3, no versículo 10 do Evangelho de Mateus, diz que o machado está posto à árvore, e a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Digo para o seu irmão assim: para andar com Jesus tem que ter frutos. Digo para o seu irmão: tem que ter frutos. É interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, você vai ver no capítulo 4, no versículo 1, Jesus sendo impelido pelo Espírito Santo para ser atentado no deserto. E é interessante que se manifesta no capítulo 4, no versículo 4, um dos versículos mais interessantes, mais lido e mais compreendido de todos, que diz que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
É interessante que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar um dos sermões mais lindo e mais lido de Jesus, que é o sermão da bem-aventurança, ou o sermão da montanha. Agora no capítulo 5, no versículo 4 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Diga para o seu irmão: tem consolo para a sua vida. Eu quero te dizer alguma coisa que é interessante, que no capítulo 7, no versículo 17, da última carta, do último livro do Novo Testamento, que se fecha os 27 livros, que é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, no capítulo 7, no versículo 17, está dizendo que o Cordeiro que está sentado ao trono enxugará de vossos olhos toda a lágrima. Deus vai te consolar. É interessante que ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6, agora os discípulos acotovelam e falam para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Aí Mateus escreve no capítulo 6, no versículo 9, dizendo: quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí no capítulo 9, no capítulo 6, no versículo 10 diz: seja feita a tua vontade. Diga para o seu irmão: seja feita a tua vontade. Diga assim: a vontade de Deus não é dolorosa, não é pesada. É interessante que Paulo, ele ratifica quando ele escreve aos Romanos, haja visto, Paulo escreve 3 epístolas. Ele escreve em Romanos, contendo 16 capítulos. No capítulo 12, no versículo 12, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então muitas vezes quando nós falamos: pô, fazer a vontade de Deus é difícil. Fazer a vontade de Deus não é difícil, não é um fardo, não é doloroso. Fazer a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Diga para você: a vontade de Deus é boa. É interessante que no capítulo 6 temos um ensinamento acerca disso. Agora você vai encontrar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando Mateus está escrevendo no capítulo 7, versículo 1, e diz: não julgueis para não ser Diga para o seu irmão assim: nós não podemos julgar ninguém. Diga assim: eu não posso apontar para ninguém. É interessante que no capítulo 7, no versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Sabe o que Deus está dizendo? Que é para você é para o quê? Sabe que Deus me trouxe para dizer que se prepara, tem resposta de oração para a sua vida. Deus está dizendo que é para você contar os dias que do céu Deus vai mandar resposta. É interessante que você vai encontrar ainda em Mateus no capítulo 7, no versículo 24, que não tem como adorar dois sem, que há de aborrecer um. Então hoje é uma noite que nós temos que decidir a quem devemos adorar. Temos que decidir quem devemos se prostrar e reverenciar. Ou é o mundo, ou é o Cristo, ou é Jesus. É interessante que Tiago, quando ele escreve a epístola dele no final da Bíblia, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz que aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Temos que hoje temos que tomar uma decisão: ou servimos a Deus, ou servimos o mundo. Digo para o seu irmão: você está entendendo? Não tem como adorar dois senhores. Não tem como você vir aqui receber as bênçãos, você glorificar, adorar, falar em línguas estranhas, receber algo de Deus e sair lá fora adorar um outro Senhor. Diga para o seu irmão: eu tenho que adorar a Deus. Você se lembra do 6º livro do Velho Testamento, que é o livro de Josué? Josué contém 24 capítulos. No finalzinho do livro de Josué, é um livro de uma posse, que eles tomaram posse da terra prometida. A promessa se manifestou e eles tomaram posse daquilo que Deus falou para a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Agora no capítulo 24 do 6º livro, que é o livro de Josué, agora Josué reúne a sua família, abraça todo mundo e ele faz uma escolha. Ele fala para todo o povo de Israel: olha, Israel, agora hoje vocês veem o que vocês querem servir. Aí no capítulo 24, no versículo 15, ele abraça a família dele e diz assim: e eu e minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que Deus me trouxe para dizer? Sabe porque muitas vezes a sua família não foi salva? Sabe porque a salvação não premiou, não arrancou aquela dor, aquela vida? Sabe porque a sua família muitas vezes não se converteu? Porque você precisa hoje tomar uma decisão. Diga para o seu irmão: eu preciso decidir. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, você vê um leproso. Ele é o quê? Diga assim: ele é leproso, mas não é bobo. Você vai encontrar no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, o leproso vê Jesus, e quando ele vê Jesus, ele vai se prostra nos pés de Jesus, ele agarra os pés de Jesus. Jesus pergunta: o que você quer, rapaz? Eu quero ser
limpo. Jesus põe as mãos e fala assim: seja feita aquilo que você pediu. O leproso sabia que o caminho para receber o milagre não era ir atrás do homem, nem atrás da mulher, nem do apóstolo, nem do missionário, era ir nos pés de Jesus. Lá tem um milagre. Diga assim: o leproso era esperto. É interessante que no capítulo 9 do Evangelho de Mateus tem um dos versículos, uma das histórias que muitos pregadores pregam, que fala da mulher do fluxo de sangue. Já vi isso, que do capítulo 9, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, você encontra também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Essa mulher rompeu a multidão, rompeu todo mundo, deixou tudo que a medicina tinha gastado naquele período. Ela rompeu a multidão, aproximadamente muitas pessoas que apertavam o mestre, e junto com ele estavam os seus discípulos fazendo um cordão de isolamento. A mulher passa, deixa a sua casa, esquece essa doença, atropela todo mundo, passando por cima, por baixo, vai e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala: rapaz, de mim saiu virtude. E ela foi curada, mas ela teve que tocar em Jesus. Mas para poder receber o milagre, ela teve que ir até Jesus. Entenda uma coisa: para você conseguir aquilo que você quer, buscando da parte de Deus, você precisa ir atrás de Jesus. Porque estamos vivendo agora um momento de comodismo da igreja. Estamos vendo um momento que as pessoas falam: não vou no culto de domingo não, vou pegar o culto aqui online mesmo, ou vou pegar o culto, muitas vezes vou assistir um culto do R.R. Soares. Não que eu sou contra, mas eu quero que você entenda: para receber o milagre, para alcançar aquilo que você quer, eu preciso ir atrás de Jesus. Então desperta, corra atrás dele, toque nele, porque o milagre vai acontecer. É interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, você vai encontrar Jesus delegando ou outorgando autoridade aos 12. Ele dá autoridade sobre os espíritos imundos, e eles vão e curam leprosos, ressuscitam mortos, e de graça recebeu, de graça dai. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele te deu autoridade. No versículo 11, esse aqui é uma introdução do Evangelho de Mateus. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar um dos versículos mais lindo e mais escrevido nos folhetos evangelísticos, que é o capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de Mateus: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, que o meu Senhor Jesus vos aliviarei. Eu quero dizer uma coisa: quando você vem para cá, você tem que vir para cá e nesse altar deixar o teu problema. Esquece tudo que está acontecendo. Jesus está dizendo: vinde a mim os aquele que está cansado hoje, deixa o teu problema aqui, porque Jesus vai trabalhar. Você vem para cá, deixa o teu problema, as dificuldades, a tua família, tudo aquilo que está permeando e tirando a tua paz. Vem para cá e descansa, deixa diante de Jesus. Você pode até dizer: pastor, não, mas é tão difícil. Mas é interessante que Isaías, no capítulo 64, versículo 4 diz: eu nunca vi um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Traz para cá e espera, porque Deus está trabalhando. O que eu estou dizendo para você é uma introdução do Evangelho de Mateus. Agora, a leitura que eu fiz introdutória dos vossos corações, dos vossos ouvidos, é o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, no versículo número 22. Jesus vai para o monte orar, e ele pede para os discípulos entrar no barco. Entre no barco. E a Bíblia diz que Jesus está orando à parte. Jesus está no monte sozinho. Jesus está com um monte de gente? Sim ou não? Você vai encontrar na sua Bíblia: Jesus vai para o monte orar sozinho. Diga para o seu irmão: tem momento que a gente precisa ficar sozinho com Jesus. E é interessante que Mateus, ele ensina isso. No capítulo 6, no versículo 6 do Evangelho de Mateus: quando orares, entra no teu. Entenda uma coisa: os antigos, nos quartos deles, as crianças não subiam nem na cama, antigamente. Porque o quarto era um lugar que não se levava qualquer um, só entrava o casal, porque quarto significa intimidade. Quando Mateus estava dizendo aqui: quando orares, entra no teu, está dizendo para você ficar só você e ele. Deus está dizendo que quer que você volte a ficar sozinho um pouco com Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu preciso que você volte a ficar sozinho comigo. Eu preciso que você volte a ter aquela estreita comunhão. Sabe aquelas orações da madrugada? Jesus está com saudade. Alabando, evando, evai.
A mensagem de hoje, de repente, você pensou que você ia gritar, ia pular, ia sair daqui com uma mensagem de uma chave de um carro. Eu vim dizer para você que você precisa voltar a ficar sozinho com Jesus. Você precisa urgentemente agarrar o mestre, abraçar ele, ficar nos pés dele e buscar a Jesus. Diga para o seu irmão, o segredo da vitória é ficar sozinho. Jesus estava no monte orando sozinho, e quando ele está no monte, ele vê que o vento é contrário. Por que o vento é contrário? Estava fazendo de tudo para o barco sair da direção. Mas entenda, no decorrer da leitura você vê que o barco chega em Genezá. Diga assim, o vento é contrário, mas o barco tem uma direção. Eu quero que você entenda que é premiado por dentro das igrejas uma palavra que hoje eu vou quebrar no nome de Jesus do mundo espiritual. Que tem pessoas que falam assim, que vento é luta, que vento é prova. E o que eu vim pregar para você é dizer que vento não é luta e não é prova, que vento é uma oportunidade de uma experiência com Jesus. Diga para o seu irmão, vento é bênção. Você pode ver que no capítulo 17 do livro de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos, a Bíblia diz que ele começa a profetizar e vem um grande vento dos quatro cantos. Diga assim, vento. Diga assim, quando eu profetizo, o vento vem. E é interessante que quando Ezequiel ele profetiza, o vento vem e começa a colocar osso com... Eu quero que você entenda, quando você começar a profetizar, o que está fora vai voar, e as coisas vão se organizar. Já começaram a entender. Quando eu começo a profetizar, Deus manda o vento, e o vento não é luta, não é prova. O vento vai ajudar e vai organizar. Então, por gentileza, levanta a mão que eu quero profetizar. Minha garganta está doidinha para profetizar. Abrir a minha boca, abraçar da minha língua, eu estou profetizando. O vento vai soprar e as coisas vão organizar. Alabando Eva Dorevácia. Diga por seu irmão, você está entendendo? Você sabia que eu lendo a Bíblia descobri que nós somos feitos de vento? Que é isso, pastor? Você está doido, meu irmão? Capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro Pentateuco de Moisés, contendo 50 capítulos, escrito 1405 anos antes de Cristo. No capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus soprou sobre a narina do homem e fez o homem alma vir. Sopro vem de ruá do grego. Ruá significa sopro ou hálito. Então Deus soprou dentro de nós um vento. Um quê? O que eu tenho dentro de mim? Um vento. E agora eu quero ainda ir mais além. Você vai encontrar no quarto evangelho, Evangelho de João, contendo 21 capítulos, escrito 95 depois de Cristo. No capítulo 3, versículo 7 diz que todo aquilo que é nascido do Espírito é que nem o vento. Você é um vento de Deus. Diga para o seu irmão, eu sou feito de vento. Fala assim, do hálito de Deus. É interessante que no capítulo 11 do livro de Números, você vai encontrar que o povo saiu de Israel, saiu do Egito. Agora o povo está lá no meio, e o povo está no deserto. No capítulo 11 eu estou falando sobre o vento. Sobre o quê? Diga assim, o vento. É interessante que agora Israel está murmurando. No capítulo 11 do livro de Números, estão murmurando, pastor Adilson. Eles estão murmurando. E vão até Moisés falando, rapaz, nós estamos com fome, estamos passando luta aqui no meio do deserto. E o povo começa a murmurar. A Bíblia diz que a murmuração do povo chega diante do trono de Deus. Jeová fica com tanta ira que manda fogo. E é interessante que o fogo pegou só no final do arraial e queimou e matou queimados que estavam lá atrás. Diga assim, o que está lá atrás. Diga para os irmãos assim, murmurador fica para trás e morre queimado. Diga para o seu irmão assim, não murmure, que Deus ainda queima. E é interessante que no meio deles tinha uma palavra interessante que chama vulgo. O que é vulgo? Vulgo é o povo que saiu no meio dos 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram da terra do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho. Eles eram egípcios, pessoas de outra crença, ou de outros lugares, que vieram permeados por dentro de Israel. E esses homens começaram a murmurar, e começou a inflamar, porque murmuração inflama e pega aquilo que é santo. E começou a murmurar, e o povo de Israel falou assim, o povo está falando que era melhor não ter voltado lá, é melhor não ficar lá no Egito, porque no Egito estava melhor. No Egito tinha comida, tinha água, tinha peixe. E o povo começa a murmurar, dizendo que quer comer carne. Comer o quê?
carne. E o povo começa a murmurar, porque o vulgo, aqueles que vieram junto diante da bênção de Deus, que começaram a escutar e começaram a inflamar, e o povo que era santo começou a ser levado pela murmuração, e dizendo para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui, rapaz, lá no Egito estava melhor. E é interessante que no meio, muitas vezes nós que estamos passando por um processo, por dificuldade, temos tendência de olhar para o Egito e começa a falar: rapaz, quando estava no mundo estava melhor. Não, no mundo eu tinha carro, no mundo era cheio de mulherada, no mundo era reconhecido. A tendência do ser humano que está na igreja muitas vezes, que quando está diante de uma situação, onde um deserto, onde que Deus colocou Israel no capítulo 11 de Números, o povo estava murmurando, falando: rapaz, eu quero comer carne, estamos aqui querendo comer carne no meio do deserto. E o povo começou a dizer: rapaz, no Egito era melhor. Aí Deus se acende, Deus faz o seguinte. Aí no capítulo 11, versículo 31 do livro de Números, a Bíblia diz que Deus manda um vento, um quê? E soprou um vento do mar, e no vento do mar trouxe codornice. O povo fez churrasco no meio do Se prepare, providência Deus vai mandar. O vento vai soprar, e Deus do deserto para a sua vida, providência vai mandar. Diga assim: vento não é prova, vento é benção. Você vai encontrar no capítulo 14 do livro do Êxodo, quando Israel está diante do Mar Vermelho, e eles começam a murmurar, querendo voltar de novo para o Egito. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele fala: levanta o cajado e levanta a tua outra mão. A Bíblia diz que um vento, abriu o Mar Vermelho. Diga assim: foi o vento que abriu o Mar Vermelho. Vai soprar, eu estou profetizando que um vento vai soprar, e o mar de problema da sua vida vai se abrir, e Deus vai te ajudar. O mar de problema, dificuldade financeiro, material, conjugal, o vento vai soprar e o mar vai se abrir. Eu vim quebrar uma palavra que foi lançada sobre sua vida, que tem pessoas muitas vezes que falam: rapaz, eu estou passando pelo vento. Graças a Deus, é uma oportunidade, uma experiência para a sua vida. Diga assim: eu sou um vento. Você pode ver que o vento é contrário. A Bíblia diz no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o vento o vento fez de tudo para o barco sair da direção. Aí os discípulos estão lá no meio do mar e começam a ver o vento, que o vento era forte, a Bíblia diz, e o barco começa a balançar, e Jesus está lá no meio, está no monte orando, e a Bíblia diz que é a quarta vigília, aproximadamente entre 3 e 4 horas da manhã. Agora Jesus está lá no monte orando, e a Bíblia diz que Jesus desce para vir no socorro dos discípulos, e Jesus vem andando por cima do tranquilo. Jesus vem tranquilo, e os discípulos estão com tanto medo, que eles coçam o olho e falam: rapaz, é um fã? É o quê? Diga assim: é normal ter medo. Diante de lutas, diante de dificuldade, diante de vendavais, diante de porta fechada, é natural ter medo. Os discípulos ficaram com medo ao ponto de confundir Jesus com fã. Aí ficaram com medo. Rapaz, é um fã? E Jesus tranquilo, andando por cima do mar, bem tranquilo. Aí os discípulos estão com medo. Então entenda uma coisa: vai ter momento da sua vida que é natural você sentir medo. É natural. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher maravilha, como está tendo agora o filme da Liga da Justiça. Entenda, você é um ser humano dotado de sentimentos. Então é natural sentir medo. Digo para o seu irmão: é natural. Mas dentro do barco tem um discípulo, o nome de Pedro. Aí Pedro fala, olha o que Pedro fala: Senhor, se é o Senhor que está no meio do vento, manda eu ter contigo. Aí Jesus põe a mão na boca e fala assim: Pedro, vem. Diga assim: vem. Pedro sai do barco, ventania, soprando o barco, tentando tirar o barco da direção. Aí Pedro fala: opa, se é o Senhor que está no meio do vento, então manda eu ter contigo. Pedro sai e começa a não sei quantos passos dá, mas a Bíblia diz que Pedro mas quem que estava no vento era Fala uma coisa para você: se Jesus está no meio do vento, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, que se Jesus está no meio do vento, uma experiência para ti o meu Deus vai dar.
Diga assim: Pedro era crente. Pastor Adilson, ele andou diante de todos os discípulos que falaram assim: rapaz, é um fantasma. Pedro: é nada, é uma oportunidade de andar por cima do mar. Pedro olhou e falou assim: vocês estão vendo fantasma, vocês documentam, eu sei que o vento é contrário, mas eu não estou vendo fantasma nem o vento contrário, eu estou vendo uma oportunidade, porque Jesus está no meio do vento, eu vou sair do barco e vou. Jesus está dizendo que é para você sair da posição que você está e começar porque parado as coisas não vai acontecer. Deus me trouxe para te dizer que diante do problema, levante a cabeça e comece a andar, porque no meio desse problema, uma experiência para ti, o meu Deus, vai dar. Pedro começa a andar, pastor Adilson, ele anda, ele anda, mas acontece duas coisas. Quantas coisas? Pedro deixa de olhar para quando ele deixa de olhar para Jesus, ele olhou para o vento, deixou de olhar para Jesus e olhou para quando ele olha para o vento, ele diga para o seu irmão assim: aconteça o que acontecer, o foco é Como eu sou um bom evangelista, um bom pregador do Evangelho de Cristo, eu sempre tenho um testemunho para contar. Agora, alguns minutos atrás, eu cheguei atrasado porque eu estava trabalhando, e o nosso irmão foi pegar eu lá no meu trabalho. Eu estava com um pastor conversando comigo. Ele saiu de onde chegou em São José dos Campos, veio da cidade do Rio de Janeiro e veio para cá. Estava pronto para casar. O nome dele é Robson, conferencista no Rio de Janeiro. Agora, estou falando de olhar para Por que Pedro afundou? Porque ele olhou para o vento e deixou de olhar para Pastor Robson, ele pediu oração, irmão, ore por ele. O pastor chegou nesse: pastor Ronaldo, você é pastor? Eu falei: sou sim, senhor. Eu vim do Rio de Janeiro, estou atordoado, estou com uma depressão muito forte. Estava para casar com uma menina, com uma mulher. A mulher me traiu e foi embora. Ele deixou de olhar para começou a afundar. Eu quero dizer que vai ter problema, vai ter dificuldade, diversidade, mas aconteça o que acontecer, não deixe de olhar para Jesus. Falei assim: varão, falei assim: irmão, levante a tua cabeça. Peguei, dei um sacudilão, um santo nele, veio num canto, orei por ele, falei: eu acredito em você. Se Deus permitiu, foi um livramento. Porque a menina é uma nova convertida, já acabou de sair da prostituição. Eu falei: como tudo entrega o teu coração para uma mulher que nem convertida direito é, pastor? Eu falei: pastor Ronaldo, mas era um anseio de ter uma esposa. Eu falei: calma, Deus vai preparar o melhor. Eu falei: você não tem que deixar a depressão te pegar, nem a tua alma te apagar. Entenda, tira de tudo isso que você está vendo, ande por cima do mar, porque isso é uma experiência que Deus vai te dar, porque a página da sua vida Deus vai mudar. Eu falei: pega todo esse problema, pega para você, ore, mostre para Deus que o teu problema sempre vai ser pequeno, porque Deus é maior diante do vento. Mas o que aconteceu com ele? Ele começou a olhar para o vento, ele afundou. Então aconteça o que acontecer, olhe para Jesus. Você vai encontrar dos 13 capítulos de Hebreus, no capítulo 12, olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé. Porque se você olhar para mim, se você olhar para os obreiros ou os membros, nós vamos a fundo. Somos seres humanos dotados de falha. Nós vamos errar, vamos falhar, mas se a gente olhar para Jesus, nós vamos permanecer de pé. Diga para o seu irmão: o segredo é olhar para Jesus. Pedro afundou e o vento era forte. Pedro começou a afundar e Jesus tranquilo. Ele veio tranquilo. Jesus chegou assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? A Bíblia diz que Jesus estende a sua. Pega Pedro. Olha Pedro afundando. Pedro estava fundo porque deixou de olhar para Quem deixa de olhar para Jesus afunda. Afundou. Pedro, vem cá. Pedro põe a mão na boca: Senhor, socorre-me. Ele estava pedindo um socorro. Jesus chega diante do mar, estende a mão, puxa Pedro e tira Pedro lá do fundo. Da onde? Pedro foi tirado lá da onde? Diga para o seu irmão: lá do fundo. Você se lembra o Salmo 46? Que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que Deus está dizendo? Que a mão de Jesus está estendida e vai te tirar lá do... É hoje. Deus vai te tirar do fundo hoje.
Sabe, aconteceu algo na sua vida que Deus permitiu e você começou a afundar. Aí Deus traz esse pastor Ronaldo para te dizer que a mão dele está estendida e vai te tirar lá do... Só quem quer diga glória a Deus. Ó, Jesus tirou ele lá do fundo. Jesus tirou. Aí o povo entra no barco e fala assim: verdadeiramente ele era o filho de Deus. É interessante que Marcos, ele fala no capítulo 4, no versículo 41, e diz: quem é este que até o vento e o mar o obedece? O vento fez de tudo para o barco sair, mas o barco tinha uma direção, chamava Genezaré. E o que aconteceu? Lê na sua casa com mais calma. Em Genezaré, Jesus curou muitos, limpou leprosos e pessoas foram salvas. Através da vida de Jesus, Jesus curou a muitos em Genezaré. Fique em pé, por gentileza. Eu quero te dizer que o vento muitas vezes soprou. E tem pessoas que hoje aqui estão assim, ó: que direção que eu vou? Para onde que eu vou? Eu quero dizer para você que o teu barco hoje vai entrar na direção. Quer dizer que o vento que Deus soprou para a sua vida é para te dar uma oportunidade. Se prepare, você vai ter uma experiência linda com Jesus. Se prepara, pastor Adilson, vai ter um testemunho para contar. O povo vai contar, vai falar: rapaz, o vento soprou, o barco parece que estava sem direção, mas o barco chegou em Genezaré e muitos foram curados. Através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, um testemunho você vai ter para contar. Se prepara que no meio da casa da sua família a salvação vai chegar. Se prepara que aquele que está enfermo, meu Jesus vai curar. Se prepara que tem um vento que vai soprar mais o barco para a direção vai voltar. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: você entendeu? Que o vento é contrário, mas o barco tem uma direção. É que tem pessoa que veio para cá, pastor, diz, batendo cabeça: ah, mas não sei mais o que eu faço. Não tem mais jeito, tem mais jeito para você. Você achava que o barco estava sem direção, mas Deus me trouxe para te dizer que o barco tem uma direção e vai chegar em Genezaré. E lá em Genezaré vai ter um testemunho que tem pessoas que vão ser curadas. Eu quero que você entenda que nesse domingo Deus te trouxe hoje para você começar esse domingo abençoado, porque o vento foi contrário de todos os cantos, vem notícia de todos os cantos, mas fica tranquilo, o vento é contrário, mas o barco tem uma direção, e o barco tem um lugar para chegar. Fica tranquilo, não está nada fora de controle. Você se lembra Isaías 43:13? Operando Deus, quem impedirá? Você se lembra capítulo 18, versículo 14 do livro de Gênesis? Há algo impossível ao Senhor? Nada. Você se lembra que Lucas diz no capítulo 1, versículo 17, que para Deus nada é impossível. O barco não saiu fora da direção, o barco vai voltar, o vento vai soprar, as coisas vão entrar no lugar, as coisas vão entrar no eixo, vai começar a funcionar, o barco vai chegar em Genezaré. Se prepare, Deus está trabalhando. Levante a mão, eu vou profetizar. Deus está dizendo ao meu espírito: se prepare, o barco vai voltar. Lebando Eva Sianai. Diga para o seu irmão: você está entendendo a mensagem? Que o vento é contrário, mas o barco tem uma direção. É que tem pessoa que pensou: ih, pastor Ronaldo, perdeu. Como diz o povo, perdeu, não, o capeta perdeu. Porque a mensagem que eu trouxe para você é para te dizer hoje que o seu barco tem uma direção e ele vai chegar. Você tem que aproveitar desse momento, que é uma oportunidade que Deus vai te dar. Essa é uma oportunidade ímpar e singular, Deus vai te dar. Então disso vai ter um testemunho e você vai contar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque o vento é contrário,
mas o barco tem uma direção. O que é Genezaré? Genezaré é para onde que vai chegar seu barco. É para lá que o barco tem que ir. E no decorrer do caminhar desse mar revolto, desse vento contrário, fez de tudo para sair. Aí tem pessoa que fica assim: rapaz, não sei mais. Aí vai para a campanha, aí ora, liga para o pastor Ronaldo, pastor Adilson, ora por mim, e faz de tudo e parece que nada está acontecendo. Aí Deus me trouxe a minha simplicidade, com quinta série, sem teologia, para te ensinar que o vento é contrário, mas o barco tem um destino. Para te dizer que não está nada fora do lugar, não está nada fora do controle. O vento foi para soprar, para organizar um negócio. O barco vai começar a voltar para o mesmo lugar. Tem uma direção especial para a sua vida hoje, porque Deus vai mudar esse negócio. Pega na mão do seu irmão e fala assim: você está entendendo esse negócio aqui? É que tem pessoa que está assim, ó, e você não está entendendo que isso aqui é Deus, vai soprar o vento. Mas o barco tem um destino. E o teu destino, sabe onde que é? É Genezaré. Diga para o seu irmão: descansa. E assim, descansa, porque Deus está no barco. A mão dele vai levantar, o vento vai acalmar, as coisas vão voltar, o seu barco vai andar. Uma experiência para ti, meu Deus, vai dar. Diga para o seu irmão assim: chama eu para comer churrasco, porque ó, hoje o barco vai voltar. Na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, material, conjugal, ó, o barco vai voltar. Pastor Ronaldo, estava tudo bagunçado para você, para Deus é organização. Está tudo fora do lugar para você. O barco não está fora da direção, tem um destino. E é Genezaré. Saúde, finança, casa, casamento. É Genezaré, o barco vai chegar lá. Alabadando, Eva. Pega na mão do seu irmão, diga para o seu irmão: você entendeu a mensagem? Ela é simples, mas eu entendi que Jesus está no barco e tem uma direção hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala uma coisa para você, pastor Adilson. Quando eu entrei, em alguns minutos dobrei o joelho e eu conversei com Jesus. Falei: Jesus, pastor Adilson está aí, abençoa sua igreja. E quando eu olhei para a sua vida, pastor Adilson, eu olhei para a parede da igreja, eu vi a parede tombando. Eu falei: Jesus, o que é isso? A parede tombou e a parede foi para lá. Eu falei: Jesus, o que é isso? Aí Deus disse para mim: diga para Adilson que o ministério vai crescer, que as tendas vai ampliar. Sou eu, Deus, que contigo vou conversar. Deus diz para mim: diga para o meu filho para se preparar, que esse ministério vai começar a frutificar. Ao abrir da porta, se prepare, que tem alma que meu Deus vai mandar. Alabando, Eva. Deus diz para mim: diga para ele para se preparar, que tem leproso, cadeirante, que sou eu, Deus, que vou mandar. Mas diga para ele que para esse ministério uma unção eu vou mandar. Diga para ele para se preparar, que sou eu, Deus, que de forma de sinal eu vou fazer neste lugar. Então diz para mim: diga para meu filho Adilson para se preparar, que o ministério vai frutificar, vai crescer neste lugar. Não se importa que o povo de trás, o povo da frente vai falar, mas sou eu, Deus, que vão te honrar neste lugar. Se prepara a unção que eu vou mandar. Tem paralítico que vai andar. Deus diz para mim: diga para o meu filho pedir para a igreja orar, porque sou eu, Deus, que no inferno o mal vou repreender para este lugar. Diga para ele que sou eu, Deus, que vou dar-te condição para o ministério frutificar. Diga para ele: vai embora dormir e descansar, que sou eu, Deus, que do ministério teu sou eu, Deus, que vou cuidar. Só quem quer na vitória do ministério abre a boca e comece a adorar. O vento vai soprar,
O vento de Deus para cá, meu Deus vai mandar. A Bíblia diz, capítulo 2 de Atos Apóstolos, que um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, batismo com o Espírito Santo, meu Deus vai mandar. Deus diz para mim, abre a boca, comece a adorar, que o vento vai soprar, e com batismo com o Espírito Santo, meu Deus vai mandar. Elevado, evácia. Deus diz para mim, diga para a igreja orar. Diga para a igreja se separar. Diga para a igreja começar a consagrar. Porque sou eu Deus que de forma de vento vou mandar. Mas sou eu Deus que vou colocar tudo no devido lugar. Deus diz para mim, diga para os meus filhos orar. Que a línguas estranhas sou eu Deus que vou renovar. Sou eu Deus que profeta, vou levantar nesse arraial. Olha! Deus diz para mim, diga para Deus, para não se preocupar, até que teus pequeninos, meu Deus, vai usar para profetizar. Alabado evaia. Pega na mão do seu irmão, diga assim, seu irmão, você está entendendo? Que o culto de hoje é profético. Diga assim, Senhor, Jesus está no meu barco. É que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e se sentem frustradas. Acho que Deus não está trabalhando, profeta. Acho que Deus abandonou elas, que Deus esqueceu. E Deus me traz a minha simplicidade para dizer que está no barco, o vento vai soprar, mas tem uma direção. Deus vai te ajudar. Deixa uma coisa para essa serva aqui, para essa jovem. Você, cutuca essa jovem aqui na minha frente. Isso, faz. Escuta, olha para cá, faz assim com a mão. Deus diz para mim, diga para minha filha que sou eu Deus que te ouvi. Diga para ela que a tua oração chegou lá. Diga para ela que de forma de resposta sou eu na sua mão que Deus vai colocar. Diga para minha filha que eu escutei você aqui. Diga para ela que do céu um mensageiro de forma de anjo na sua mão vou colocar. Diga para ela que tem uma resposta que para ti meu Deus vai mandar. Então diz para mim, diga para minha filha que não precisa mais chorar, porque sou eu Deus que no meio do teu barco sou eu Deus que vou entrar. Então diz para mim, diga para minha filha que não precisa mais chorar. Diga para ela que abandonada, sozinha tu não estás. Então diz para mim, diga para ela que a minha mão está te sustentar e debaixo das minhas asas sou eu Deus que vou te guardar. Entrou carabadore baborinaia. Então diz para mim, diga para minha filha para se preparar, que sou eu Deus que resposta para ti eu vou mandar. Diga para ela, tu tá aqui, mas na tua casa sou eu Deus que vou entrar. Alabá, no meio da tua parentela, se prepare, sou eu Deus que vou visitar. Diga para ela que no meio dos teus, um por um eu vou salvar. Diga para ela, embora descansar, que o nome do meu Deus se chama Jeová. Então diz para ela, diga para minha filha para não se preocupar, que os teus problemas deixa hoje aqui, que sou eu Deus que vou cuidar. Só quem quer na vitória dela, levante a mão, abre a boca e comece a adorar. Você vai adorar? Vai. Ela vai adorar Jesus. Fecha os teus olhos, ela vai adorar a Deus. Se o sol se pôr e fecha os teus olhos. a noite chegar, tu és quem me guia. Fecha os teus olhos. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me Fecha teus faz olhos. andar sobre as águas. Uma experiência para ti, meu Deus, vai dar, vai dar. Alabado. Tu és o Deus da minha
recebe e adora. És quem me guia. Maravilhoso. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Abre a boca e adore a Deus. Adore Ele no meio do vento. Adore Ele no meio da tempestade. Feche teus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Ajuda teus filhos a entender, Senhor, que o vento é contrário, mas o barco tem um destino. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, que eles possam ter uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de resposta da parte do Senhor. Querido Deus, eu lhe peço, não permite que a ave de rapina roube a preciosa semente que foi plantada no coração dos teus filhos. Guarda a igreja, guarda os obreiros, guarda os pastores, guarda as crianças, guarda esse ministério, ó Deus, debaixo das tuas mãos, onipotente. Abençoa, Senhor, a vida, a finança, a casa, os sonhos. Toma a igreja, que essa semana seja uma semana, ó Pai, de vitória, uma semana de conquista, uma semana, Senhor, de experiência com o Senhor. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu estou ali fora, eu trouxe com o pastor Adilson, nos autorizou. Pastor Ronaldo tem alguns temas de mensagem em DVD. O último eu gravei aqui, que foi o Deus que fere com mãos que curam. Tem ali fora esse DVD da mensagem que nós pregamos aqui. E também tem o Vale. Eu prego sobre uma experiência que eu tive na UTI aqui do posto condominial, quando meu pai morreu. Chama O Vale, gravado na sede do Ministério Agnus. As irmãs choraram demais. É uma mensagem muito forte. E os outros demais mensagens, tudo de cunho espiritual, mensagens que edificam. Tudo isso é para a glória de Deus. Quando você compra ou adquire um DVD do pastor Ronaldo, você nos ajuda a fazer a obra missionária, nos ajuda a levar o evangelho em forma de mensagens. Amém? Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, né? Diga aí para o seu irmão, fica com esta palavra nessa noite. Diga, o vento vai soprar, aleluia, e vai ser forte, amém.